Pensa comigo por um segundo. Quando eu falo pra você Yuji Itadori, o que vem na cabeça? Um cara simpático, o protagonista, aquele que nunca desiste, que luta por todo mundo. É isso que GG quer que você pense, pelo menos no começo da obra. Porque quando você para e olha de verdade para o desenvolvimento do Itadori, do capítulo 1 até módulo, você percebe que o Yuji nunca foi o herói que você achou que ele era. Ele foi uma vítima que se convenceu de que era herói. Tudo começa com o avô, o Asuki Itadori, tá morrendo no hospital. E as últimas palavras que ele deixa pro Yuji são: você é forte, então ajude as pessoas. E quando morrer, morra cercado de gente. Parece bonito, né? Parece um conselho de pai. Mas Yuji tinha apenas 16 anos, e esse foi o último contato emocional que teve na vida. O único cara que o amava de forma incondicional usou os últimos momentos dele para dar uma missão pro neto. Yuji não questionou, só absorveu. E transformou isso em um dos pontos principais da sua identidade a partir dali. Daí pra frente, cada decisão que ele toma faz sentido dentro dessa lógica. Ele engoliu o dedo do Sukuna porque só ele podia fazer aquilo naquele momento. Aceitou virar o receptáculo de todos os 20 dedos, sabendo que quando alcançasse esse objetivo ele seria executado. Em nenhum momento ele mostra qual o desejo dele de verdade. E o capítulo 3 já mostra isso, de forma muito direta inclusive. Yaga coloca Yuji contra a parede e pergunta por que ele quer lutar. O Yuji responde que ele quer ajudar as pessoas, o que deixa Yaga irritado. Não porque a resposta é errada, mas porque ela não é dele. É uma resposta que qualquer um daria, uma resposta vazia. Só quando Yuji vai fundo e fala algo mais honesto, quero fazer algo que só eu posso fazer, o Yaga aceita. Não porque é a resposta certa, porque é a primeira vez que Yuji fala algo que veio de dentro, não de obrigação. Tem um padrão no Yuji que aparece desde o começo e que a maioria das pessoas não percebe porque acontece devagar. Ele reprime tudo, a dor, o medo, as dúvidas, não demonstra nada, parece normal, até não conseguir mais. Aí vem o colapso, as lágrimas, o questionamento, e depois ele volta a ser o mesmo de antes. Isso acontece no arco do ventre amaldiçoado, quando ele quase morre pela primeira vez e percebe que o medo estava lá desde o início, só enterrado. Acontece também com Junpei, quando ele não consegue salvar o único amigo que ele fez fora da escola, ou até quando Sukuna usa seu corpo para destruir Shibuya, matando milhares de inocentes. Cada um desses momentos é o suficiente para quebrar uma pessoa, mas Yuji continua. Não porque ele é forte, mas é porque é mais fácil não se olhar. 31 de outubro, Shibuya. Yuji chega lá com um objetivo em mente: libertar Gojo, que havia sido selado por Kenjaku. Ser útil, a mesma lógica de sempre. E o que acontece é o seguinte: Yuji acaba enfrentando Chozo, mas é derrotado e fica inconsciente. Jogo encontra Yuji nessa situação e acaba usando dessa oportunidade para forçá-lo a comer os dedos que ele tinha em mãos. Isso faz com que Sukuna despertasse. Sukuna luta contra Jogo, luta contra o Mahoraga e não poupa uma vida humana sequer em Shibuya. Ele usa sua expansão de domínio e quando Itadori recupera a consciência, vê todos os corpos. Yuji passa a se considerar um assassino, culpado por tudo aquilo que havia acontecido em Shibuya e decide que vai matar maldições até morrer, como uma forma de compensar. Aí Mahito entra, mata Nanami na frente dele, mata Nobara na frente dele. Yuji, no chão, completamente destruído, escuta o discurso mais honesto que qualquer personagem já fez pra ele, na série inteira. Mahito diz: você e eu somos iguais, você mata porque é sua natureza, tanto quanto matar é a minha. A maioria das pessoas acha que isso é só provocação, mas não é. Mahito está descrevendo exatamente o que Yuji virou, um cara que age no piloto automático, sem questionar, sem escolher, servindo uma função. A diferença é que Mahito abraça isso, e Yuji sofre com isso sem admitir. E aqui entra o paralelo com o Sukuna, que é o mais subestimado da obra inteira. Sukuna despreza pessoas fracas porque elas não têm agência, vivem sem poder mudar nada e ainda se apegam à vida. O Yuji se odeia pelo mesmo motivo. Toda vez que alguém morre e ele não conseguiu evitar, é porque ele era fraco demais. São a mesma lógica, só que Sukuna joga pra fora, odeia os outros, e Yuji joga pra dentro, odeia a si mesmo. Shibuya termina com Yuji de pé, mais vazio. A resolução dele não é entender o que aconteceu e crescer com isso. Não importa mais o motivo, só vou continuar matando maldições. Isso não é uma prova de que nada abala ele, é dissociação. Depois de Shibuya, o Yuji entra no jogo da Bachi a pedido de Meguro, com a intenção inicial de salvar a irmã dele e encontrar a Anjo, uma participante do jogo da Bachi que seria essencial para a libertação de Satoru Gojo. E logo no começo ele encontra Higuruma. Higuruma é um advogado que dentro do jogo perdeu a sanidade. Itadori precisava dos pontos de Higuruma para o plano da equipe. Ao enfrentar Higuruma, a primeira ação de seu oponente foi usar a sua expansão de domínio, que julga o réu por um crime. Se o crime for provado, o réu perde a técnica amaldiçoada, ou, a depender do crime, a consequência pode
pode ser pior, chegando até a pena de morte. Um dos crimes que ele atribui ao Yuji é o massacre de Shibuya, e ele não tenta se defender, ele aceita a culpa, voluntariamente, dentro de um domínio que poderia causar a sua morte, e ele declara que sim, aquilo foi culpa dele, mas não foi. Sukuna controlou o corpo dele, ele não tinha opção. Qualquer um veria isso. Até Higuruma percebeu isso. Mas Itadori carrega aquilo como se fosse um crime pessoal. Porque para ele, não importa quem apertou o gatilho, ele era o corpo. Ele deveria ter evitado de alguma forma. Esse é o nível de culpa que ele carrega. Quando as coisas pareciam estar caminhando para um final bom, Sukuna usa de seu pacto com Yuji para conseguir o corpo de Megumi para si, acabando com o plano de Itadori de se sacrificar para libertar Gojo. Yuji mais uma vez falha em proteger seus amigos, dessa vez também falhando na função que até agora era a principal dele, selar Sukuna. Enfim, acontece a batalha em Shinjuku, o duelo final contra Sukuna. Aqui, o Yuji finalmente enfrenta de frente o cara que viveu dentro dele, que usou o corpo dele, que matou pessoas com as mãos dele. E pela primeira vez na obra, ele não tá lutando por obrigação, ele tá lutando porque é pessoal. Mas mesmo nesse momento, GG não deixa de trazer perdas para Yuji. Chozo morre em Shinjuku, protegendo Yuji, um ser que nem era humano, que tecnicamente deveria ser inimigo, mas descobriu que amava o irmão mais novo e escolheu ficar do lado dele até o fim. E o Yuji perde ele também. É isso que define o Yuji pós-Shibuya, até o final de Jujutsu Kaisen. Não é evolução de poder, não é crescimento de personagem no sentido tradicional. É um cara que continua andando mesmo perdendo tudo, um por um, sem parar para processar, até que Sukuna finalmente cai e o Yuji fica de pé, sem saber muito o que fazer com isso. 68 anos depois, o mundo mudou. Surgiram os Shumerianos, alienígenas que consideram as maldições da Terra seres sagrados. Uma nova geração de feiticeiros e, em algum lugar, existe um cara que ninguém consegue encontrar, mas todo mundo sabe que existe. Yuji Itadori, imortal, mais forte do que qualquer coisa que já existiu e desaparecido. Quando ele reaparece, a primeira coisa que você nota é o visual. Capuz, cicatrizes, olhos sem luz. Não tem mais nada do cara animado e aberto de antes. Parece um personagem de um mundo completamente diferente. E o poder? Absurdo. Ele usa manipulação de sangue num nível que ninguém viu antes, para um ataque de machado sem encostar na lâmina, usando microcortes ao redor do seu próprio corpo como uma barreira. Desmantela o Mahito, a mesma maldição que quase destruiu ele em Shibuya, sem esforço algum, sem nem tirar a mão do bolso. Mas o ponto não é quão forte ele ficou. O ponto é o que ele faz com esse poder. Nada. Intencionalmente, nada. Tem uma garota de 16 anos, neta de Yuta, um duelo de vida ou morte contra Datora, o guerreiro mais forte dos Shumerianos. Yuji poderia acabar com esse duelo facilmente, e mesmo assim ele não age. Não por covardia, por princípio. Quem viu o módulo talvez ficou confuso nessa parte, mas faz sentido vendo pelos olhos do Yuji. Ele passou décadas vendo o que acontece quando tudo depende de uma pessoa. Viu Gojo ser o pilar do mundo inteiro e viu o que acontece quando esse pilar caiu. Ele decidiu que nunca vai ser isso, que a nova geração precisa aprender, errar, crescer, mesmo que doa. Ele está certo. Filosoficamente, narrativamente, ele está completamente certo. E um adolescente com um tumor cerebral está morrendo por causa disso. Esse é o GG no seu nível mais cruel. Ele pegou o personagem que passou a vida inteira sendo obrigado a agir, que nunca teve escolha, e finalmente deu a ele a liberdade de escolher. E essa escolha fez custar a vida de uma criança inocente. A imortalidade fecha o arco de uma forma perfeita e devastadora. O único desejo real que hoje sempre teve era morrer cercado de pessoas que ama. É literalmente o que o avô pediu. E agora ele vai assistir todo mundo que ele conheceu morrer, um por um, enquanto ele continua jovem, sozinho e certo demais para ser feliz. Então, voltando à pergunta do começo, quem é Yuji Itadori? Não é o protagonista simples, o cara que só quer ajudar. É um personagem que o GG construiu por anos para parecer exatamente isso, enquanto desconstruía cada camada embaixo. A morte do Chozo fica bem mais impactante quando você percebe que ele seria o único que viveria tanto quanto Yuji. Yuji abre mão de ficar perto daqueles que ele ama, pois sabe que vai ver a morte de cada um deles. Então ele escolhe a solidão, não como covardia, como proteção. O cara que queria morrer cercado de pessoas que ama acabou escolhendo viver longe de todo mundo. E o GG fez isso com um personagem que a maioria achava simples demais para ter uma história assim.